Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 262º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 32, livro de Cântico, capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 5, versículo 1, e o livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe invade Judá. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O rei da Assíria afronta Ezequias e o Senhor. Depois disto, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras?
será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. A destruição do exército dos assírios. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi exaltado à vista de todas as nações. A doença de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. A morte de Ezequias. Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi.
Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 32, trago a exposição bíblica dos versículos 9 a 19. A doença quase fatal de Ezequias, conforme versículos 24 a 26, ocorreu em 702 a.C., assim como a visita dos embaixadores babilônios, conforme versículo 31. Isso significa que foi no ano seguinte, 701 a.C., que os assírios invadiram a terra. Quando Ezequias estava doente, o profeta Isaías disse-lhe que Deus libertaria Judá e defenderia Jerusalém por amor ao rei Davi, e também anunciou que o rei teria mais 15 anos de vida. Por ocasião da invasão assíria, Ezequias ainda teria mais 14 anos de vida e certamente não queria passá-lo no cativeiro, conforme 2 de Reis, capítulo 20, versículo 6. Afinal, o rei tinha uma grande promessa na qual acreditar. O povo de Deus vive de promessas, não de explicações. Compreendendo o versículo 17, o argumento de Senaqueribe foi puramente pragmático e muito ilógico. Ele disse que, uma vez que nenhum dos deuses das outras nações podia impedi-lo de conquistá-las, o Senhor Deus também não conseguiria livrar seu povo, conforme 2 de Reis, capítulo 18, versículos 33 a 35. Mas o Senhor não é como os ídolos morto e impotente das nações. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Compreendendo o versículo 20, de acordo com 2 de Reis, capítulo 19, versículos 14 a 19, o rei tinha um grande encargo em seu coração, que o Deus de Israel fosse glorificado diante das nações da terra. Senaqueribe blasfemou contra o Senhor e Ezequias pediu a Deus para agir em nome de Judá para que seu nome fosse honrado. Santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Sendo um judeu fiel, o rei sabia que as divindades das nações derrotadas não eram deuses de modo algum, conforme Isaías 2, versículo 20, capítulo 40, versículos 19 a 20, capítulo 41, versículo 7, capítulo 44, versículos 9 a 20. Ele pediu ao Senhor para salvar o povo de Judá, não por causa da nação em si, mas para a glória do grande nome de Deus. Compreendendo o versículo 26, a resposta de Ezequias foi afastar-se de todos à sua volta e orar ao Senhor. Se sua declaração registrada em 2 de Reis, capítulo 20, versículo 3, Isaías 38, versículo 3, soa como ostentação, lembre-se de que Ezequias estava apenas reivindicando a promessa de 2 de Crônicas, capítulo 6, versículos 16 a 17. Essa promessa fazia parte da aliança generosa de Deus com Davi e seus descendentes, conforme 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17. E o rei de Judá estava simplesmente afirmando ao Senhor que ele havia obedecido fielmente à sua lei. Em outras palavras, como um filho fiel de Davi, ele estava preparado para viver. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 32, trago o versículo 31. Os embaixadores vieram para Judá, alegando querer saber mais sobre os eventos notáveis na terra. Este versículo revela que Deus estava provando o coração de Ezequias por meio desta visita, e os relatos de 2 de Reis, capítulo 20, e Isaías, capítulo 39, juntos, mostram que Ezequias orgulhosamente brincou com o fogo ao mostrar aos embaixadores todo o reino. Eles puderam ver como Judá era forte e rico e puderam usar a inteligência para um ataque futuro contra a nação. Ezequias demonstrou orgulho ao mostrar aos embaixadores tudo o que havia em seu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado, disse o rei, conforme Isaías 39, versículo 4. O orgulho é uma das principais armas de Satanás em sua batalha contra o Senhor e seu povo. O próprio diabo cometeu o pecado do orgulho quando se rebelou contra Deus e buscou a adoração e a obediência que somente Deus merece, conforme Isaías 14, versículos 12 a 15. O orgulho faz-nos roubar de Deus a glória que pertence a Ele.
É um sentimento que nos dá a falsa sensação de segurança e isso nos leva ao pecado e à derrota. Vamos para a leitura no livro de Cântico, capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 5, versículo 1. Terceiro cântico. Coro. O que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. Vem escoltada por 60 valentes, dos melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira do Líbano. As colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Esposo, como você é bela, minha querida, como você é linda! Os seus olhos são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Os seus lábios são como um fio de escarlate e a sua boca é linda. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. O seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos escudos de soldados valentes. Os seus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que pastam entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano. Desça do alto do monte Amaná, do alto do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Você roubou meu coração, meu amor, minha noiva. Roubou meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva! O seu amor é melhor do que o vinho e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. Enas com nardos, nardo e açafrão, cálamo e cinamomo com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Esposa, desperte vento norte e venha vento sul. Soprem no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Esposo, já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Coro, comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Amém. Compreendendo o livro de Cântico, capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 5, versículo 1. Capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 6 a 11. A procissão gloriosa aparece no horizonte. É Salomão sendo carregado em sua suntuosa liteira, um palanque, assento forrado que era sustentado por hastes sobre os ombros de vários homens.
decorada, cercado por 70 de seus bravos guerreiros, com uma nuvem de incenso aromático acima dele. Ele está usando uma coroa de casamento dada por sua mãe. A noiva fica animada e canta para as donzelas de Jerusalém: venham ver o rei Salomão. A noiva tem seus assistentes, o rei tem alegria no coração e finalmente chegou a hora de o casamento acontecer. Os cristãos de hoje podem ver nisso um lembrete da volta do Rei dos Reis para reclamar para si sua noiva, a igreja. Capítulo 4. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Nas cerimônias de casamento modernas, a noiva é o centro das atenções. Os convidados observam os detalhes de seu vestido e do penteado, mas o rei está mais preocupado com a beleza da noiva do que com suas vestes. Ele a reclamou para si e agora chegou a noite de núpcias. Ele vai deixar o véu de lado como um símbolo de que pertence a ele e de que nada tem a esconder. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Os olhos de pombas refletiam paz e profundidade. Os dentes da noiva são muito brancos e bonitos. Lembremos de que os povos antigos não entendiam muito de higiene dental, portanto, isso é uma característica admirável. Dentes saudáveis também afetariam seu hálito. Conforme capítulo 7, versículo 8, ela possui um pescoço de rainha e uma postura que mostra controle, poder e estabilidade. Ela é uma torre forte, montanha de mirra e colina do incenso. Fazem referência aos seus seios, dos quais ele desfrutaria até o dia raiar, e ela provaria igualmente das expressões de amor dele. Exposição bíblica do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 1. A consumação do casamento, começando no versículo 8, o rei chama a mulher de sua noiva 6 vezes. Depois do casamento se consumar, ela não é mais noiva, mas esposa. Eles estão desfrutando de uma experiência do alto da montanha, enquanto compartilham seu amor. Conforme versículo 8. E ele lhe diz quanto é bela. Suas carícias, conforme versículo 10, se refere às palavras e ações dela, não apenas o que ela sente. A expressão pode ser traduzida por fazer amor. Compreendendo o versículo 12, o rei se regozija, pois sua noiva é virgem. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Essa é mais uma evidência de que o Senhor quer que tanto o homem como a mulher estejam sexualmente puros. Compreendendo o versículo 15, o amor conjugal é retratado em termos de satisfazer a sede, conforme Provérbios 5, versículos 15 a 23, e explorar um jardim belo e frutífero, que nunca envelhece. A noiva é o jardim, o noivo é como o jardineiro que pode descansar e desfrutar dos frutos de seu jardim. Compreendendo o versículo 16, a noiva ora para que os ventos da vida façam-na ainda mais bonita e desejável. Portanto, não apreciar o vento norte, mas mesmo ele nos ajuda a amadurecer em nosso amor. Depois de concluída essa encantadora preparação, a noiva está agora pronta e convida seu amado para entrar no jardim, beber da água fresca e comer dos frutos nutritivos. Ela aceita o convite e diz: entrei em meu jardim, conforme capítulo 5, versículo 1. Ele celebra o começo de seu relacionamento, conforme capítulo 2, versículo 3 a 6. Mas não foi nada comparado com isso. Agora eles verdadeiramente provaram os frutos e apreciaram vinho, leite, mel e especiarias aromáticas. Capítulo 5. E eu encerro a compreensão do livro de Cânticos, capítulo 5, versículo 1, trago o ponto B. O sujeito no hebraico está no plural, aqui traduzido por amados. A ordem é atribuída por alguns estudiosos às jovens mulheres de Jerusalém, mas também tem sido sugerido que pode ser Deus falando ao casal e,
por meio deles, encorajando todos os casais casados a desfrutarem das bênçãos do amor conjugal. O Senhor criou o sexo para o prazer, bem como para a procriação. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O fruto da luz e as obras das trevas. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compreendendo o livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Versículo 1. A palavra imitadores mencionada no versículo 1 é a mesma palavra usada para definir mímicos. Paulo estava simplesmente afirmando que os filhos são como seus pais, um fato que pode ser tanto animador quanto embaraçoso para aqueles de nós que têm filhos. Os filhos imitam ou seguem aquilo que veem o pai e a mãe demonstrarem. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. As pessoas que têm desejos desprezíveis normalmente desenvolvem um tipo degradante de discurso e de humor, e muitas vezes as pessoas que querem cometer pecados sexuais ou têm praticado gostam de brincar sobre isso de modo grosseiro. Duas indicações do caráter de uma pessoa são o que a faz rir e o que a faz chorar. O santo de Deus não vê nada de engraçado em uma linguagem obscena ou em brincadeiras imorais. Compreendendo o versículo 3, juntar imoralidade sexual e cobiça pode parecer incomum. No entanto, os dois pecados são apenas expressões diferentes da mesma fraqueza básica da natureza caída, o desejo desenfreado. O fornicador e o cobiçoso ambicionam satisfazer o desejo, ao tornar o que não lhe pertence. Versículo 4. O dom da inteligência é uma bênção, mas quando associada a uma mente suja ou um motivo desprezível, torna-se uma maldição.
Há pessoas espertas que podem corromper qualquer conversa com brincadeiras que não têm lugar entre o povo de Deus. É melhor que sejamos rápidos em dar graças. Esta é com certeza a melhor forma de dar glória ao Senhor e manter a conversa pura. Exposição Bíblica 2, versículos 5 a 6. Quando confiamos em Cristo, entramos no reino de Deus, conforme João 3, versículo 3. Mas também estamos aguardando a revelação plena de seu reino em sua vinda, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo deixou claro que as pessoas que vivem conscientemente e persistem no pecado não participarão do reino de Deus. Exposição Bíblica dos versículos 7 a 14. A ideia que somos a luz é a principal ênfase da passagem, pois Paulo estava admoestando seus leitores a viverem como filhos da luz. Dê uma conferida em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1, para obter uma passagem paralela que explica os contrastes que existem entre o Filho de Deus e o não salvo. Paulo não disse que antes estávamos na escuridão, mas que estamos cheios de escuridão. Agora que somos salvos, não devemos participar das obras infrutíferas das trevas. É a exposição bíblica dos versículos 13 a 14. A luz revela a Deus, produz frutos e também expõe o que está errado. Nenhum cirurgião poderia fazer uma cirurgia na escuridão a fim de não correr o risco de, com um movimento em falso do bisturi, tirar uma vida. E também como um artista pintaria um quadro na escuridão. A luz revela a verdade e expõe o verdadeiro caráter das coisas. Isso explica por que a pessoa não salva normalmente evita a igreja e a Bíblia. Exposição Bíblica dos versículos 15 a 17. O grego aqui carrega a ideia de precisão e exatidão. O sentido é: cuidem para que vocês vivam com cautela, com exatidão. O oposto seria andar de modo negligente, sem a devida orientação e sem pensar. Não podemos deixar a vida cristã ao acaso. Devemos tomar decisões sábias e procurar fazer a vontade de Deus. Exposição Bíblica dos versículos 18 a 33. É somente pelo poder do Espírito Santo que podemos caminhar em harmonia como marido e esposa, conforme versículos 22 a 23. Pais e filhos, conforme capítulo 6, versículos 1 a 4, e patrão e funcionário, conforme capítulo 6, versículos 5 a 9. A unidade do povo de Deus que Paulo descreveu, conforme capítulo 4, versículos 1 a 16, deve ser exercida na vida diária, se quisermos desfrutar da harmonia, que é uma antecipação do céu na terra. Se quisermos que nossa casa seja um paraíso na terra, então devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Mas como uma pessoa pode dizer se é ou não cheia do Espírito? Paulo afirmou que existem 3 evidências da plenitude do Espírito na vida do cristão. Ele é cheio de alegria, conforme capítulo 5, versículo 19, grato, conforme versículo 20, e submisso, conforme versículos 21 a 33. Compreendendo o versículo 19, a alegria cristã não é uma emoção superficial que, como um termômetro, sobe e desce de acordo com a atmosfera variável da casa. Pelo contrário, a alegria cristã é uma experiência profunda de adequação e de confiança, a despeito das circunstâncias à nossa volta. O cristão pode ser alegre, ainda que enfrentando dor ou sofrimento. Esse tipo de alegria é tanto um termômetro como um termostato. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 20. Trago o versículo 20. A palavra gratidão vem da mesma raiz da palavra graça. Se experimentamos a graça de Deus, então devemos ser gratos pelo que o Senhor traz para nós. As palavras obrigado e pense também vêm da mesma raiz. Por isso, fica claro que, se pensássemos mais, agradeceríamos mais. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.